Bom, hoje é dia 1 de 1 de 2023, 1º de janeiro. Fui na missa, fiz um monte de orações aí. Mas eu vou contar o sonho impressionante que eu tive essa noite. Eu sonhei que uma empregada nova do Alejandro, que eu não conhecia, colocou num terminal de ônibus, acredito ser eu quando eu acordei, porque o sonho é de interpretação. Então, eu acredito ser no terminal de Guadalupe, que ela tenha colocado esses ovos. Era muito ovos. E na minha mente eu sabia que esses ovos eram ovos estragados, ovos podres, ovos vencidos, que o Alejandro comprou muito e, e não tinha mais o que fazer com aquilo, então ela colocou num ponto de ônibus, né? Ao invés de colocar no lixo, colocou no ponto de ônibus. Por quê? Eu uso os ônibus para ir visitar igrejas, né? E eu uso os ônibus para ir na casa da Rosane e para a casa da Rosane. Porém, nas igrejas eu vou pedir uma bênção para todos nós, pedir uma bênção financeira, isso aí. E na casa da Rosângela eu vou triste reclamando para Deus que não é justo a casa ser vazia. Não é justo e pergunta até quando? Até quando eu vou limpar uma casa vazia? Até quando ela tendo casa aqui no Brasil, uma casa boa dessa, está morando em aluguel da Espanha? Então eu vou sim, reclamando com Deus. Não é bem maldizendo, é uma oração dizendo por que isso? Isso é justo, né? É, então, eu vi que quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu vi esse mundo velho de ovo, porém, ao acordar, eu vi que ao acordar, daí trata-se de interpretação, então são 365 ovos, né? E também são 365 dias. São 365 dias para viver uma nova vida. Novo. O ovo representa a vida. Porém, vindo Alejandro, representou coisa velha, coisa podre, coisas podridas, coisas vencidas, como ele é. Porém, ao acordar, eu tenho vários significados e várias interpretações. Então, quando eu cheguei no terminal, vi aquele monte de ônibus, eu fui empurrando um pouco dos ovos assim para os lados para eu poder chegar onde ia pegar o ônibus, né? Então, empurrando os ovos para não pisar em ovos. Então, esse ano segue reto, não pisa em ovos, não faça coisa errada, não. Uma nova história. O que ficou para trás ficou. Esse ano é o ano 2023, é uma soma 43, é Eucaristia. E também a soma de Apocalipse. E também é 43, eu sou. Eu sou 79. 43 eu sou. 43 mais 8 mais 10, 79. Então esse ano também. Bom, daí eu cheguei no Alejandro, porém a casa que ele morava, estava sozinho, não vi mais pessoas. Ele estava mexendo com comida. E eu vi só ele e eu não falei, tá? Eu pensei assim, eu poderia voltar lá e ver se no meio daqueles ovos eu poderia encontrar, não sei se é um ou alguns que ele pudesse salvar, né, desses ovos para dar pro Marcos. Essa é a minha intuição. E aí eu ouvi o pensamento do Alejandro dizendo que, né, ouvi o pensamento, ele não chegou a falar. Porque no sonho eu ouço o pensamento, eu penso, eu ouço o pensamento das pessoas, meu pensamento é pensamento, é um pensar, é um Deus que faz tudo no pensamento e na palavra. É, Parece que o Alejandro pensou assim, não, ele pensou assim, nós sempre ajudamos muito o Alejandro. Eu também pensei, né, nós sempre ajudamos sempre o Marcos. E eu pensei, se fizer o Marco, precisa de uma ajuda para comprar comida. Precisa de ajuda para comprar comida. Então o Alejandro, mexendo com comida, o Alejandro pensou, né, que ele ajudou muito o Marcos. Não só com comida, mas com dinheiro, com casa, moradia e tudo o que ele ganhou de todo esse povo, né? Ou seja, incluído aí, tipo, ajudei todo você todo esse tempo e o que eu ganhei de todo você. Só um desprezo
É isso aí, isso aí que eu escutei dele, até fiquei, né? Agora acordar, eu pensei, realmente incrível a situação. E depois eu me vi numa loja de roupas, que vendiam tecido também. Me vi escolhendo uma blusinha arrendada, de uma renda branca, com renda vermelha, renda preta, de renda branca, de renda vermelha, blusinha. E essas blusinhas era para combinar com uma calcinha, tipo um shortinho todo rendado que eu tenho aqui. Então eu levei essa calcinha rendadinha na mão. Aí é um Deus mostrando que sabe tudo que eu tenho, sabe o que eu penso, sabe qual é, né? Tudo. E eu até chegava a colocar assim o shortinho que eu tenho aqui rendadinho próximo das camisetinhas para ver se combinava, que é para eu ficar num site aí que é coisa minha. Entendeu? Então Deus mostrando essa situação para mim. E aí o dono da loja, na hora de pagar essas calcinhas aí, essas roupinhas, essas brusinhas, eu não observei de novo o quanto elas tinham valido. Digitei a senha do cartão sem olhar. É um Deus que está dizendo para mim, você toma cuidado, porque você tem mania de não, você presta atenção nas coisas. Porque já aconteceu aqui lá no cemitério aquele dia, pagou a mais o táxi por não prestar atenção. E eu pensei, nossa, outra vez eu paguei lá as roupas e não olhei quanto que eu tinha pagado. Falei, nossa, um Deus está chamando atenção. E aí, o dono da loja, né, nesse inteirinho ali, eu escolhendo as roupas, ele disse que poderia fazer para mim um guarda-chuva grande, né? E eu falei, eu quero que o senhor faça para mim um guarda-chuva bem grande. E ele fazia com tecidos estampados, assim, às vezes tem guarda-chuva estampado, né? Fazia um guarda-chuva estampado bem grande e eu falei, quero que tenha cabo. Que tenha cabo, porque para eu pendurar no braço, porque guarda-chuva sem cabo é uma mala, né? Então eu encomendei para ele lá que faça esse grande guarda-chuvão para mim. Então aí tá dizendo que vai ter muita chuva esse ano. Ou seja, que eu vou continuar, não, acho que no que eu era, no que eu fui ano passado, que vou continuar de novo. Eu não sei se o Alejandro vai vender a casa, vai ficar em dificuldade. Não sei se ele vende ou se vai, né, continuar lá nas dificuldades, querendo vender a casa. Vai ter muita chuva esse ano, então já provou que vai ter muita chuva, que eu compro guarda-chuva bem grande. Vou continuar nos terminais e principalmente que eu vá 365 dias no ano na igreja rezar esse ano, todos os dias, ou seja, todos os dias, para conseguir graça para esse povo, para ajudar o Marco, para ajudar o Alejandro a vender a casa, para ajudar esse povo aí. Que eu não piso em ovos, que eu ande retamente, porque esse ano nós estamos no Apocalipse, está no meu nome, eu sou Joana Dark Franco 79, então que eu seja eu e não pise em ovos. Lembrando que o Alejandro é um desperdiçado, sempre comprou demais, então dá necessidade, mas que eu vou salvar esse pessoal. Outra coisa, quando eu cheguei ontem da missa, fui numa missa, fui lá na igreja de Bom Jesus, estava fechado, então era às 5 a missa, eu pensei que era 6 e pensei que era 7. A missa acho que era 6, a missa acho que foi às 5 e eu pensei que era 7. Cheguei completamente atrasada, assisti o final da missa na igreja Santo Stanislau, desci para Guadalupe e consegui pegar por parte do Evangelho. E eu vim para casa, já era meio de noitinho. Ao chegar aqui no prédio, tinha um maloqueiro bem na porta, como sempre. Senão eu havia feito um vídeo. O prédio estava todo apagado, sendo que o prédio às 5 horas da tarde estão as luzes todas acesas. Até já falei para a Cine que ela podia passar para essa luz acender um pouco mais tarde, tipo assim, mas ela não faz isso. Ela é um tipo de pessoa que, né? Então às 5 horas já está toda acesa. Só que quando eu cheguei de noite, no escuro que estava ali embaixo, estava toda apagada a luz. Se o rapazinho, maloqueirinho, não tivesse, eu tinha feito um vídeo para provar para as pessoas, mas o cara tava, eu fiquei meio com medo, peguei a chave já que estava na mão, coloquei lá e abriu. Então achei que o prédio estava até sem energia elétrica, achei. Mas quando eu pus o pé para dentro, quando eu empurrei a grade, acendeu todas as luzes. Inclusive lá da frente todas acenderam no momento exato. Por Deus do céu, quero ficar cego, quero ficar surda, quero ficar aleijada, quero ficar cega, quero ficar
sem fala, quero qualquer coisa, se isso não é verdade. É verdade. Achei o que eu pensei. Eu sempre digo que o meu nome, Joana, é soma de luz. Eu entendi que é um sinal de Deus. Então, quando eu entrei, acenderam toda a luz. Então, eu estou iluminada, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo eu sou a luz do mundo, ele estava comigo. Então, por isso que estava tudo apagado e eu, ao colocar o pé dentro do prédio, acendeu todas as luzes. Impressionante, sendo que as luzes lá são automáticas, elas ficam acesas. Elas não são automáticas, não, elas são fixas, elas ficam acesas das 5 da manhã às 6 da manhã do outro dia. Não tem esse negócio de automático, não. São luzes acesas, direto. Então elas estavam apagadas quando eu entrei, elas acenderam, por Deus do céu. E hoje, ao voltar da missa, hoje dia 1º, quando eu ia chegando no prédio, justo quando eu ia passando, caiu uma gota d'água sobre mim. Outra coincidência, né? Uma gota d'água caiu sobre mim. Poderia ter caído um pouco antes, ter caído depois, mas não. Bem quando eu ia passando, quase, assim, da quina assim, do prédio, assim, um pouquinho, chegando na frente à porta do prédio, caiu uma gota sobre mim. Então é isso, vamos ver como é que ficou o vídeo. Muito impressionante esse sonho. São 365 ovos. Uma ideia para eu ir. Eu também entendi que talvez eu poderia. Esses são ovos podres, 365 ovos podres do Alejandro, que a moça jogou fora. Tá jogado fora isso aí. Essas coisas ruins do Alejandro, troço tudo fora. Não sei se vai vender a casa, porque a casa que ele tava, né? Uma moça que eu não conhecia, não vi nem a face dela, deve ser Nossa Senhora, né? E ele sozinho lá na casa estava mexendo com umas comidas, não vi o tipo de comida. Eu empurrando os ovos para poder chegar, entrar no terminal para pegar o ônibus. Não sei para onde ir. Eu não sei para onde eu ir. Eu comprando roupas novas para o site, querendo combinar roupas. A parte de cima, camiseta. Então Deus está dizendo aí que o ano passado eu comprei camisetas de imagens. Afinal, tenho 3 camisetas. Uma de Jesus, uma de São José e uma de São João. São camisetas religiosas, que eu tenho aqui 3. Então, essa noite eu também estava comprando 3. Porém, era de renda. Branca, preta. Branca e preta com certeza. Agora a outra eu já tive um pouco de dúvida. Santuário do Senhor, meu zeloso guardador, sétimo confiou, piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina. Amém.